apenas ler o 13. Tiago 3,13 diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Irmãos e irmãs, estava havendo no contexto para o qual Tiago estava escrevendo, uma discussão e uma questão que ela é recorrente nos relacionamentos dos seres humanos. Pessoas se apresentando como sábias, sábia e entendida. O sábio é sábio, o entendido às vezes é aquele que diz entender de tudo. E esse tipo de pessoa, o sábio, ele é raro, mas os entendidos de todos os assuntos relacionados aos outros, eles são muito comuns. Os entendidos. Há pessoas que têm opiniões para tudo, todas as coisas. Elas acham muitas coisas. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim. E é interessante, meus irmãos, que às vezes o que é bem entendido, ele é entendido de coisas a respeito das quais nunca nem viu. Não tem o menor conhecimento, a menor experiência. É para nós o chamado sabido, no sentido negativo. É sabido. Meu avô chamava esse tipo de pessoa de é o bom de cela. Se acha bom de cela. Era uma maneira de dizer que não passava de um cavalo, mas se sentia muito entendido. Agora preste bem a atenção. Agora, Tiago está falando a respeito da sabedoria e ele quer explicar o que é sabedoria, mas faz uma pergunta: quem é sábio? Quem é sábio? Porque quem é sábio, existe uma maneira de identificar de fato quem é sábio. Ele responde: quem é sábio e entendido entre vocês, que demonstre por seu procedimento. Então, meus irmãos, aqui existe a primeira questão muito relevante sobre sabedoria. A sabedoria, ela se revela no proceder, no se conduzir, no viver, na maneira como a pessoa se conduz. É o procedimento, é a conduta que revela sabedoria ou impiedade. A conduta revela sabedoria ou tolice. É revelando na vida, é revelada na vida, no dia a dia. Por isso que a sabedoria, os irmãos se lembram no domingo passado, quando eu falei que ela se apresenta em Provérbios como uma mulher corajosa que vai e grita nas praças, nas portas das ruas, nas esquinas. Ela está presente no dia a dia. É possível então encontrar e aprender, observando a vida com os bons e os maus exemplos, você colher dali sabedoria. Quando vê algo ruim, sabe que não é daquele jeito que se conduz. Quando vê algo bom, toma como bom exemplo a ser seguido. Nas esquinas, nas ruas, nas decisões das autoridades, etc. Por isso, nas portas das ruas. Agora, aqui, Tiago está dizendo, vai mostrar no seu procedimento. Irmãos, o mundo do Novo Testamento, ele é cercado pelo contexto greco-romano. Os romanos dominando politicamente, mas a cultura grega, como uma cultura dominante, o helenismo. E era muito comum, era muito admirável na cultura grega o debate de ideias.
Por isso que Atenas foi o centro das discussões, o centro dos debates, da filosofia. Quando Paulo foi a Atenas, ele encontrou num lugar chamado Areópago, que era o centro das discussões, onde as pessoas debatiam, discursavam, faziam seus discursos, traziam suas ideias, davam suas aulas, discutiam. Ele percebeu, e estava nítido ali, que até mesmo a religião, a religiosidade foi tomada por aquilo. A ponto, meus irmãos, da diversidade ser algo tão disseminado, que havia um Deus para cada propósito. E no medo de faltar um Deus, de terem esquecido de um Deus, colocaram um monumento e chamou e dedicou ao Deus desconhecido. Porque se algum Deus tivesse ficado de fora por não ser conhecido, aquele era o monumento em homenagem a ele. E ali aquele centro dos debates. O que ocorre? Ocorre que muitas e muitas vezes nós pensamos que aquilo que é virtuoso está no mundo dos debates, no mundo da conversa. Mas Tiago diz assim, não é assim, não é assim. Se alguém quer realmente ser sábio, não é trazendo uma ideia mirabolante, uma ideia nova, uma ideia que instigue em todo mundo o debate, a discussão. Se alguém quer revelar sabedoria, não é um viajar permanente na maionese, não é o debate pelo debate que revela a sabedoria. Há pessoas, meus irmãos, que pensam que ser inteligente é, diante de um problema complexo, soltar uma frase de efeito e ir embora, e como se o problema tivesse resolvido. Eu confesso que eu estou ficando com muito medo de gente muito inteligente. Porque gente muito inteligente às vezes pensa que a vida se resolve com os pensamentos, com as frases de efeito. Você solta uma frase, o problema está aqui. Você solta uma frase de efeito, cita um autor, cita alguém inteligente, cita uma música, cita um poema, o problema está aqui. Citou a frase de impacto, pega, vai embora. E às vezes o inteligente pensa que a frase de efeito resolveu o problema e foi embora, o problema está lá. Irmãos, o problema se resolve desembaraçando-o, com atitudes de sabedoria, com trabalho, com luta, com fogo, com martelo, com bigorna, com machado, com empenho, com dedicação, com tempo. Não é pensar que a nossa vida, ela vai ser uma vida sábia assim, só no mundo das ideias. Aí Tiago diz, é o procedimento. Porque em Tiago existe também uma questão relevante, relacionada às obras e à fé. Alguns pensavam, a fé sozinha resolve tudo. Eu tenho fé. Tem gente que pensa assim hoje em dia. Eu creio em Deus, eu gosto de Deus, eu acredito em Jesus, eu gosto da Bíblia, eu respeito a igreja. Mas não tem que ter obras. O outro grupo pensa que o que vale são as obras. O que vale não é o que você crê, é você fazer as coisas, você ter obras, você ser boa pessoa, você ajudar o próximo, você dar esmola, você fazer alguma coisa assim. Essas obras aqui é que resolve. Não adianta a pessoa vai à igreja. Quantas pessoas pensam assim? Ah, muita gente está na igreja, mas não faz nada de bem para os outros. É o povo das obras. Fé não importa. Porque fé inclui quebrantamento, arrependimento, voltar atrás, largar pecado. Fé é um negócio que nos leva à renúncia pessoal. Então aí, Tiago vai dizer, a fé e as obras, elas andam juntas. Porque a fé verdadeira, ela é frutífera, ela produz obras.
Então, agora Tiago está reforçando. Alguém tem, quem é sábio? Quem é sábio? Mostra no seu procedimento, na sua conduta, na sua prática, através das suas obras. Então, a sabedoria revela-se na conduta. O que é a conduta, gente? A conduta faz parte da conduta, do procedimento. O saber chegar. O saber chegar. O saber abordar. O saber começar a falar. O saber conduzir-se nos inícios. Seja o início de uma conversa, seja o início de um trabalho, é o saber chegar. A Juliana e a Bia estão saindo daqui essa semana, vão começar uma fase nova da vida. A sabedoria para chegar. Não tem aquelas pessoas que chegam assim, tão chegando, mas tão chegando, mas tão chegando, que às vezes a pessoa vê um programa na televisão, vê um negócio assim muito espalhafatoso, ela se reveste daquele personagem que viu e quer viver como aquele personagem. Pensando que tudo na vida é como começar o primeiro dia do Big Brother. Pensando que... Não, tem um procedimento, saber chegar, saber abordar, né? Saber começar as coisas. Passo seguinte, sabedoria no procedimento é como manter. Como manter? Irmãos, manter é um desafio enorme. Eu tenho acompanhado muito de perto agora esses primeiros anos do meu sobrinho como pastor. Agora está noivo, se preparando para casar. Eu tenho acompanhado isso bem assim de pertinho. Irmãos, as coisas, elas exigem de nós sabedoria para cada degrau. Tem aquele degrau que você começa quase que do zero. Depois você passa para um outro degrau, para outros degraus que indicam manter aquilo que foi conquistado. Não é simples. Não é simples. Eu estava conversando com a minha irmã esses dias atrás agora, e eu me dei conta que essa semana que vem agora, eu vou fazer 25 anos de pastor. A minha irmã dá aula na APAI, e dá aula também em escola pública também para crianças. Já trabalhou com alfabetização de adultos. Parece-me que tem 26 anos. Você saber ir passando o tempo, e você ir passando por cansaços, você ir se defrontando com o dia a dia, durante 20, 25, 30 anos. Não é uma coisa simples você manter. Você manter um escritório, você manter clientes, você manter um negócio, você manter sabedoria no procedimento, naquilo que é para continuar, naquilo que é para prosseguir. Preparando a aula para o seminário, eu estava me deparando com um expoente da pregação, da história da pregação, que cresce que ele pregou entre 8.000 a 15.000 sermões em sua vida. De 8 para 15.000 é uma distância grande, mas os entendidos da vida, da história, da teologia daquele pregador, eles tiveram que fazer assim, e partiram de 8.000 como número mínimo. Você já parou para pensar na sabedoria exigida para uma coisa dessas? Para manter isso, para se conduzir nisso, depois lá do 5.000, dos 5.000.
Uma pessoa, por exemplo, um advogado, uma advogada, que vive realmente aquela vida de advogado, para manter aquilo. Um comerciante para se manter mesmo num comércio. Um psicólogo que atende, faz atendimento clínico. Você já parou para pensar o que é um atendimento clínico de psicólogo ou psicóloga? Que não é um bate-papo, algumas pessoas, mas é um tratamento, Uma pessoa que passa 8 horas, 7 horas escutando problemas complexos para serem tratados. Não é para bater papo, é para tratar, para diagnosticar, para entender essa cabeça humana que é uma coisa muito difícil. Então, sabedoria, meus irmãos, é saber no procedimento manter, mas é também saber conduzir-se para sair, para terminar, para concluir. Esse sair aqui, é um sair amplo. Sair de uma conversa, sair de um trato, sair de um negócio, sair de uma escola, concluir um curso, concluir uma fase de uma família. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus essa sabedoria. Há filhos que precisam orar e pedir a Deus a sabedoria de quando vão dar o passo de sair de casa. Porque não é sair por sair. Você vê uma cena como essa aqui. A Juliana está indo para o Paraná, a outra está indo para São Paulo. Aí às vezes dá um teco na cabeça da pessoa e a pessoa diz: eu também tenho que sair, estamos saindo. Não é doideira. É o procedimento sábio, não é o procedimento amalucado, precipitado, uma coisa que Deus não está naquilo. Aquilo é faniquito. É faniquito, é bobeira. Não é fruto de uma coisa amadurecida, de um passo dado em Deus. É pura maluquice. Então, o saber sair, o saber se despedir. Irmãos, existe uma frase que eu sempre gravei: na vida é importante poder voltar. Na vida é importante poder voltar. Há pessoas que vão no campo profissional, elas vão criando um climaço para serem despedidos do seu emprego. Eu queria lhe dar um conselho, meu irmão: não faça isso. É um climaço. A pessoa fala assim: senão eu vou perder os meus direitos. Você não tem o direito. O direito passa a ter quando é mandado embora. E quando é mandado embora sem justa causa. Você não pode criar com o seu patrão, porque senão você fica ali testemunhando do inferno ali dentro. Você é testemunha da luz, é testemunha do céu, meu Deus. A gente tem que acordar para a realidade. Às vezes ganha 3 mil e perde 6. Às vezes ganha 5 e perde 25. Porque cria-se um ambiente do trabalho insuportável. Começa a lidar com as armas do diabo, como mentira, as desculpas esfarrapadas, o chegar atrasado para provocar uma situação, o negar-se, afrontar um patrão, falar uma bobagem, tornar-se um funcionário insuportável até ser expelido. Você precisa pedir a Deus para não ser expelido, para quando as pessoas, você sair de um lugar, você fazer falta ali, verdadeira. As pessoas dizem: puxa vida, mas vai. Não vai não. Fica conosco. O saber sair. De vez em quando alguém conversa comigo e fala sobre a saída do pastor Natan daqui da igreja. Que foi um culto, estava falando aí agora, né? Está vendo como é que o Senhor me revela? Nada é que fica oculto aqui não, meu irmão. Nada fica oculto aqui. Então, vira e mexe, alguém comenta: irmãos, mas para sair daquele jeito, tem que ter um procedimento. Quando ele aparece, o que acontece? Alegria, todo mundo
brinca. É o procedimento. Agora, isso aí exige sabedoria. Outra coisa que faz parte do procedimento sábio é saber como se portar com o bom. Aqui é muito interessante essa colocação, porque a gente tem que ter sabedoria para lidar com o que é bom. Você já notou que às vezes uma pessoa recebe um presente, uma bênção, um dom. A pessoa recebe realmente algo assim muito especial, mas ela perde aquilo. E aquilo que ela perde vai para outra pessoa que já tem. Jesus falou assim, que para algumas pessoas até o pouco que tem lhe será tirado. E dentro daquele contexto que Jesus estava falando, diz assim, vai ser tirado de quem tem pouco e dá para quem tem mais. Por quê? Porque a vida é injusta? Não, porque a vida é justa. Nesse sentido, que existe uma justiça nisso. Se eu pego e confio a irmã Cleides este tesouro, não faz isso não, tá? Ela começa a amassar aquilo, rasgar aquilo, começa a descuidar daquilo, começa a manchar aquilo. Eu confiei aquilo a ela. E eu confiei esses 2 tesouros aqui ao pastor Jarbas. Ele está zelando enquanto ela acaba com aquele lá. Ele está fazendo frutificar. Ele está se dedicando. Quando eu olho para aquilo que ela está quase acabando na mão dela, eu vou tirar os 2 que estão frutificando aqui, que ele está zelando, e vou dar para ela acabar também? Ou eu vou fazer assim, pastor, cuida desse aqui também agora, por favor. O pouco que tinha foi tirado e dado a ele. Por quê? Porque ele tinha já 2, ela tinha um só, mas ele cuida. E ela mata. Ela não pode dizer, vida injusta. A pessoa prefere, tudo é o Jarbas, já tinha 2. Não pode pegar esse dele que está cuidado e dar para ela, porque ela mata. Ela mancha, ela rasga, ela amassa. Ela não dá valor, ela reclama sem parar. Ela exige que receba mais. Esse aqui faz o negócio andar. Então, ele fazendo um negócio andar, ele atrai outras coisas para ele. E ela, amassando, tira dela o que pouco que já tem. Vê se muda, tá? E para de reclamar então. Coisa boa que vem para a sua vida, tem que ter sabedoria, porque senão bota para perder. Irmãos, tem mulher que é maravilhosa como esposa, o marido trata como se tivesse a pior esposa. Falta de sabedoria com o que é bom. Tem marido que é excelente, é um marido bom, não é lá, sim, mas é bom. É bom. A mulher trata como se fosse, na conduta, como se fosse um estorvo. Há filho que é bom, que é tratado como se fosse ruim. Há pai maravilhoso, que é tratado como se fosse um devedor permanente. Está devendo o tempo todo. Correu, conseguiu correr atrás, conseguiu pagar aquele plano de saúde quase em cima da hora do vencimento ali, pá, chegou em casa, uma tomada está esquisita lá, não está funcionando, pau nele. Pau nele. Correu, esqueceu de arrumar a tomada mais uma vez. Depois de ter levado aquele couro, mas surgiu um negócio urgente, partiu para poder socorrer, para poder buscar, para poder levar. Quando voltou, não está, pau nele de novo. Isso é falta de sabedoria, irmãos. Isso é falta de sabedoria. Há irmãos que têm irmãos maravilhosos dentro de casa, mas tratam o outro como se fosse seu inimigo dentro de casa. Então, o procedimento
É saber também lidar com o que é bom. Há pessoas que têm igreja maravilhosa e tratam a igreja como se fosse muito ruim. Muito ruim. Irmãos, a maioria de nós tem uma dívida espiritual com as nossas igrejas que é uma coisa impagável. Essa é que é a realidade. A realidade é essa. Boa parte de nós, nas coisas que deu certo por causa da influência da cultura cristã na sua vida. Usando aqui as meninas que estiveram aqui na frente, a Bia, a Juliana, se essas meninas forem, derem certo, etc e tal, porque elas já deram, não é se der não, elas já deram certo, essas meninas já deram certo. Elas já deram certo, estou falando não é com relação ao futuro simplesmente, é agora, deu certo. Boa parte das escolhas delas, ligadas a aí e etc., está ligada à cultura cristã, ao ensino que receberam. Estou vendo aqui o Marcos, mas assim, 3 filhos. 2 filhos e uma filha. Boa parte das coisas maravilhosas que tem acontecido na vida dos filhos até hoje é o fato de terem sido criados em igreja. Não tem a menor dúvida disso, irmãos. Boa parte de nós, então, tem uma dívida impagável com a igreja. E às vezes a gente se comporta de uma maneira tola com aquela que sempre nos acrescentou, que é a comunidade, a casa de Deus, o povo de Deus, o corpo de Cristo. Outra coisa importante sobre a conduta sábia, saber se proceder com aquilo que é ruim, que é mal. Tem que saber se proceder, comportar-se com o que é bom, mas também com aquilo que não é bom. Porque na vida a gente se depara com coisas ruins sempre. Se você não tiver sabedoria, você põe tudo a perder por causa de coisa ruim. Às vezes uma ou outra coisa ruim. Uma ou outra coisa ruim. Você já notou que tem gente que resume a vida em um assunto? Um assunto. Um assunto, acabou. Um assunto. O sogro e a sogra são maravilhosos, ajudaram nisso, naquilo outro. Mas aí pediu para pagar um curso do filho, curso de inglês. Aí o sogro não quis pagar. Pronto, resumiu tudo naquele, não quis pagar o curso. Aí esqueceu a casa, esqueceu o casamento, esqueceu o ensino, esqueceu a influência, esqueceu o quebra-galho, esqueceu o pneu do carro, esqueceu a prestação não sei o quê, o IPVA do ano retrasado, esqueceu tudo. Por quê? Porque tudo se resumiu agora naquilo que foi negativo. Irmãos, a gente precisa parar com essas coisas, porque nós passamos a nos tornar pessoas pesadas. Porque caminhar com tolo é muito difícil. O saber se proceder com aquilo que não é positivo, porque em todas as áreas da nossa vida tem coisas que não são positivas, que elas se apresentam para nós. Não é confusão que você arrumou, são confusões naturais da vida. Se você trabalha com muita gente, você não tem como fazer uma seleção tão rigorosa que evite qualquer problema. Jesus teve 12 discípulos, 12. Um negou, outro duvidou e o outro traiu, sem contar os outros que a gente não sabe. Sem contar o que a gente não sabe. Porque não é possível que o Levi ficou lá o tempo inteiro sem dar uma escorregada. O Tadeu ficou lá sem dar uma escorregada? O Tiago ficou lá sem um escorregão? O Tiaguinho, mas o irmão dele, muito gente boa, mas que pediu para descer fogo do céu e queimar todo mundo de um lugar. Eles foram chamados de Boanerges, filhos do trovão. Quer dizer, o Pedrinho, gente boa, importante demais. Agora, ele teve uma reação lá que quase que piora ainda mais a situação. Os camaradas chegaram para prender Jesus, ele pegou uma espada, meu irmão, no meio assim de um bosque, um negócio meio escuro.
Ele deu uma cepada na orelha do soldado, que arrancou a orelha, cortou a orelha do soldado. E você pensa que ele era tão bom de mira assim. Ele pensou, não, vou tirar só a orelhinha dele, quer ver? Não, ele deu uma pancada no rumo da cabeça, bateu de raspão na orelha. Ou ele era tão hábil que ele disse assim, vou tirar só a orelhinha, você vai ver. Cochichou com nada. Ele partiu e deu uma cepada que arrancou só a orelha pela misericórdia de Deus. Porque estava ele lá. Agora Jesus falou uma frase, eita Jesus. Jesus disse assim, diz o Evangelho de João, Jesus os amou. E amou até o fim. Até o fim. Irmãos, o saber se proceder, se conduzir com o que é ruim. Procedimento, meus irmãos, tem a ver também com escolhas. A sabedoria nas escolhas. Nós escolhemos o tempo inteiro. A hora que vamos dormir. A hora de levantar. Se vai lavar a louça ou vai deixá-la. Se vai tomar banho agora ou depois. Se vai ou não tomar vacina. Se vai ou não na igreja 8:30 da manhã, ou 10:30, ou 5:30, ou 7:30, ou se vai em um culto em 2, em 3 ou em 4. Se vai participar disso ou daquilo. Se vai estudar mais ou estudar menos. Nós fazemos escolhas, irmãos, requerem sabedoria, e elas fazem parte do nosso proceder. Escolhas sábias. Outra coisa muito importante do procedimento e a sabedoria, é o procedimento no falar. Porque o modo de falar tantas vezes, porque nós temos que ter uma fala sábia no conteúdo. No conteúdo. Mas também no modo de falar, porque às vezes o modo de falar é que estraga tudo. Você já notou que uma pessoa chega e fala uma coisa, pede algo para alguém e é negado. Uma outra pessoa vem e pede a mesma coisa, o mesmo conteúdo, mas é concedido. Muitas vezes é por causa do jeito de falar. Então a sabedoria, ela nos ajuda a falar direito. Deixa eu lhe dar um conselho aqui, que tem a ver com falar e com o chegar, que foi a primeira coisa. O falar. Meu irmão, quando, minha irmã, você quiser alguma coisa, for solicitar alguma coisa, pare com a mania de já chegar reclamando, que isso fecha portas. Mas guarda o que eu estou falando. Se você colocar isso em prática e der errado, você pode cobrar de mim. Não cobra de mim não, larga de ser enjoado. Não é para cobrar de mim também não. Faz um experimento na sua vida. Olha só, se você for fazer uma abordagem, pedir alguma coisa, solicitar alguma coisa, já não chega reclamando não. Porque isso dificulta. Isso não é bom. Isso traz uma ideia, muitas vezes, de que você não conhece nem sabe das coisas. Porque às vezes você reclama de alguma coisa e reclama porque não sabe. Não sabe como é aquilo. De vez em quando alguém dá uma ideia para nós aqui na igreja e a gente gosta de receber ideias. Mas às vezes, meus irmãos, sai cada coisa. Quando a pessoa fala uma abobrinha, mas fala uma abobrinha assim, com humildade, ainda passa, mas às vezes a pessoa vem zangando, e quando você vê qual o conteúdo da abóbora, aí não dá. A pessoa passa como sem noção. Quando você já chega reclamando, a ideia que você transmite é que você é uma pessoa meio mala. E uma coisa, chega botando defeito para pedir alguma coisa. A gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa.
Foi muito engraçado aqui, domingo. Nós saímos da igreja e fomos abastecer o carro num posto próximo aqui. Uma das bombas não estava funcionando. E aquilo deu uma dificuldade para os carros. Porque eu mesmo fui na direção da bomba que não estava funcionando e acabei tendo que fazer um negócio lá dentro do posto. A Cristiane foi para a bomba que estava funcionando, também foi. Teve que, olha irmãos, um senhor chegou e ele entendeu que ele estava primeiro que a gente. O frentista foi falar com ele para ele chegar para trás. Mas que procedimento? Tem uma pessoa assim já com uma idade que não precisava estar tão criança ainda, porque tem isso também. Sabedoria, meus irmãos, às vezes a gente está com a idade, 50 anos, mas de sabedoria está com uns 3. A gente ainda está fazendo birra, está batendo pé, está comportando-se assim. Aquele senhor todo descontrolado ali. O frentista, o que cabe ao frentista? Só aguentar o desaforo. Ao frentista, o desaforo. Foi pedir com toda a educação, o camarada esbravejando com ele, esbravejando, falando de qualquer maneira. Irmãos, o saber falar. Eu sinceramente, se aquele homem falasse direito com o frentista, ele ia passar na frente de nós todos. Porque nós mesmos iríamos querer que ele passasse na frente. Nós mesmos. Saber como falar. E por fim, saber ouvir. Dependendo do seu temperamento, da sua personalidade. Se você tem uma personalidade e temperamento parecido com o meu, é difícil ouvir. Porque você é falante. Quem aqui está na categoria, se considera assim, falante? Levanta a mão, levanta a mão. Irmãos, para a pessoa conversar com a gente é difícil. Levanta a mão, fica com a mão para o alto, porque você tem que saber, junto comigo aqui. Nós estamos no mesmo barco. Tem uns outros santinhos aqui que eu sei que falam pelos cotovelos, está tudo firme. Então, olha só. A pessoa, para poder conversar conosco, ela tem que tomar maracujina, tomar calmante. Por quê? Porque quando a pessoa começa a falar, a gente já começa a responder, às vezes, até o que a pessoa não está perguntando. A pessoa fala, não, mas é porque no Natal... Aí ele, não preocupa com janta não. A pessoa não ia falar de janta, a pessoa ia falar de árvore de Natal. Aí está você respondendo de janta, se a pessoa estava querendo falar de árvore. A pessoa fala de posto de gasolina, está você falando da alta do combustível. Não, a pessoa só estaria narrando o posto de gasolina mais perto. Está você falando de preço, é outra coisa. E respondendo sobre preço. Fala o nome de alguém da família. Não, porque o Júnior aí começa a falar do Júnior. Não, ia só contar um negócio que o Júnior ligou. Não está falando da doença, do remédio, do tratamento do Júnior. Não é isso. Irmãos, tem pessoas que não observaram ainda, que elas não deixam o outro terminar um pensamento. Vai interrompendo no meio e a pessoa vai tendo que responder ponto a ponto de coisas que não estavam na pauta. É muito cansativo. Eu falei que eu estou fazendo 25 anos agora de pastor. Nessa conversa com a minha irmã ontem, irmãos, eu já escutei muita situação. Mas muitas mesmo. Muitas situações. E eu vou dizer uma verdade para os irmãos. Olha, falar é mais difícil. Que a Bíblia diz que é mais difícil. Mas ouvir. Porque ouvir tem a ver também com discernimento, com compreensão. Então agora, com relação à sabedoria, olha como é amplo o nosso desafio. Como chegar, como começar, como abordar.
como iniciar, como se manter, como se conduzir, como permanecer, como sair, como despedir, como concluir, como colocar um ponto, como virar uma página. Porque a vida a gente precisa saber virar páginas. Se comportar com quem é bom. Trate com bondade quem é bom. O livro de Provérbios mostra que tratar com honra o tolo é uma coisa ruim. Tem gente que só trata bem quem não presta. É uma coisa descabida a honra ao tolo. E tem gente que trata mal aquele que é bom. Saber se portar com os aspectos ruins, negativos. Saber escolher, saber falar e saber ouvir. Eu gostaria de concluir agora fazendo uma oração com você que quer apresentar um assunto da sua vida. E você quer pedir a Deus agora sabedoria para como proceder. Não é como debater ideias, como dar aulas, como fazer palestras sobre esse assunto, não. Irmãos, palestra para ficar rico, todo mundo aqui sabe fazer. Você sabe, você pode até me ajudar a fazer uma palestra, como ser um milionário. Aí a gente vai falar de visão. Uma pessoa atualizada. Uma pessoa envolvente, que envolve pessoas, porque ninguém faz uma coisa grande sozinho. Uma pessoa ousada. Uma águia, uma pessoa que tem uma visão de águia. Uma pessoa que tenha coragem e capacidade de se arriscar. Uma pessoa também que seja prudente na hora de botar o pé no freio. Uma pessoa que tem conhecimento do que faz. Irmãos, essa bobeirada em saber fazer isso, todo mundo sabe. O YouTube está lotadão, hein? Está lotadão. Tem gente que te ensina como ser o diretor-presidente da NASA, sem nunca ter soltado uma pipa. Tá? Solta a pipa? Já tá a caminho. Nunca soltou uma pipa. Faz uma palestra de como chegar na lua. Só que a vida precisa muito de conduta para a gente lidar com o real. Então eu quero convidar você agora a pedir a Deus, junto comigo aqui, uma sabedoria no seu procedimento. Se você quiser colocar um aspecto da sua vida diante de Deus, nós vamos clamar agora, porque Deus pode. O Senhor pode. O Senhor pode. Nós não podemos nada. Nós somos assim tão estranhos. Mas Deus é perfeito, sábio, justo, amoroso. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Fique de pé agora, pensando naquele aspecto, naquele assunto. Você que nos acompanha de casa, coloque o seu pensamento aí agora e ore conosco. Escolha uma área da sua vida que você reconhece que precisa de sabedoria para se proceder, para o proceder. Senhor Deus, o Senhor pode. O Senhor pode, o Senhor pode. O Senhor é capaz, o Senhor é sábio. Nós, Senhor Deus, somos carentes, necessitados. Precisamos muito do sorriso do Senhor. Como o pastor William disse mais cedo, precisamos ter um encontro com o sobrenatural, com o milagre. Nós precisamos de uma sabedoria sobrenatural. E pedimos que o Senhor derrame sobre nós neste assunto que nos faz ficar em pé de modo muito especial. Senhor Deus, glorifica o Teu nome naquilo que tem sido uma carência, uma falha em nossas vidas. Tornar-se, Senhor Deus, num ponto positivo, num ponto de luz, num ponto de alegria.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém.